Meu dinheiro sumiu, estão me roubando, eu acho. Olhei na corretora e tem menos do que eu tinha colocado e era renda fixa. Ué, renda fixa não era para ser fixa? Como é que está variando? Calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui para mais um vídeo do canal e hoje é aquele dia que tem muita gente desesperada, muita gente pensando que a corretora está passando a perna neles, muita gente achando que a renda fixa mudou do nada e que está acontecendo algo errado porque estão vendo o dinheiro indo embora das suas contas. Calma que isso basicamente é algo que já estava sendo anunciado há um bom tempo e o que aconteceu não foi que você perdeu dinheiro ou que tiraram o seu dinheiro da conta ou que te roubaram, nada disso, tá? Basicamente o que está acontecendo é que agora a renda fixa, diversos títulos de renda fixa, eles precisam que a corretora mostre o quanto eles valem hoje, exatamente naquele dia que você está olhando. Por quê? Existe uma questão nos títulos que já é muito bem conhecida, nos títulos do Tesouro, por exemplo, atrelados ao IPCA, ou naqueles títulos pré-fixados, que é a marcação a mercado, Quando você tem oscilação das taxas, que ocorrem basicamente todos os dias, então se as taxas elas sobem, principalmente os juros futuros sobem, a taxa do seu título de repente sobe, aquele título que você comprou anteriormente com uma taxa menor de rentabilidade, ele vai perder valor para se ajustar então ao mercado. Isso é a famosa marcação a mercado. O que acontece é que muita gente comprava outros tipos de título, por exemplo, CRIs, CRAs, debentures ou alguns outros títulos pré-fixados, e achava que a rentabilidade ela era fixa. Então contratou lá um título que prometia pagar X% ao ano e achava que simplesmente até o vencimento era uma curva reta de ascensão até que chegasse naquele valor lá. Na verdade não é bem assim. Durante esse meio tempo, até chegar naquela rentabilidade prometida ali no vencimento do título, ele sofre várias oscilações nesse meio do caminho, tanto para cima quanto para baixo. Então seu título ele pode aumentar de valor nesse meio tempo, quando geralmente ocorrem quedas nas taxas de juros futuros, e ele pode perder valor quando você tem aumento nas taxas de juro futuro. Então, muita gente está tomando susto hoje justamente porque a gente viu no último mês, nos últimos 2 meses aí, aumento das taxas de juro futuro, justamente por conta de questões políticas, de instabilidades e tudo mais. Então é normal que você tenha comprado um título lá atrás, talvez no começo do ano, talvez ano passado, com taxas mais baixas. Hoje existem títulos com taxas maiores e o seu título ele foi ajustado. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de um CRI, vou colocar aqui na tela, tá? Que basicamente para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando. Olha aqui, ó. Esse aqui é um CRI, então um certificado de recebíveis imobiliários, tá? Ele é um tipo de investimento que ele não tem imposto de renda, Então ele é isento. E aqui ele oferecia então uma rentabilidade de IPCA mais 6,05% ao ano, tá? Isso já líquido, de imposto de renda. O que acontece? IPCA então é a inflação e basicamente o que esse título ele quer dizer? Quer dizer que você teria então um valor de 6,05% ao ano de rentabilidade num valor real, acima da inflação, pelo menos acima da inflação oficial, que é o IPCA. Foi aplicado aqui então em março, dia 7 de março de 2022, R$ 99.893,69 nesse título. E o valor teórico dele, para ter rendido de março até hoje, pensando que rendeu na IPCA mais 6,05 ao ano, então teoricamente ele deveria ter um valor de R$ 104.183,02. Era isso que as corretoras te mostravam até o final do ano agora, até dia 31 de dezembro. Então era assim que você via, você olhava lá, poxa, então eu coloquei 99, já rendeu um bom tanto aqui, agora eu tenho 104.183. Mas na verdade, esse é o valor teórico para quem vai levar esse título até o final, até o vencimento e vai resgatar lá. Então, teoricamente, ele estaria nesse ponto da curva ali, com 104 mil de rentabilidade, e lá no final ele vai render exatamente aquilo que você contratou. Só que aquilo que eu comentei, nesse intervalo, o que não era mostrado antes pelas corretoras, ocorre a tal da marcação a mercado. E veja como esse título aqui, se você olha ali, valor a mercado, hoje, se eu precisasse resgatar ele de forma antecipada, se eu precisasse vender esse título, eu teria R$ 98.708,97, ou seja, menos do que eu investi. Aí você fala, como assim? Coloquei numa renda fixa, que me promete uma rentabilidade X,
E aí, depois de vários meses, eu vou olhar, eu tenho menos, exatamente isso. Se você precisasse resgatar esse título, ou seja, vender ele hoje, né, para resgatar antecipado, você sairia no prejuízo. E calma, porque isso é normal na renda fixa, tá? Óbvio, não é em toda a renda fixa. Então, Tesouro Selic não é assim, LCI, LCA, CDB, não funciona dessa forma. Isso funciona justamente para os CRIs, CRAs, debentures, tesouro pré-fixado, tesouro atrelado ao IPCA, então alguns títulos pré-fixados, e aí por isso que acontece então essa marcação. Michael, isso é bom ou é ruim? Vamos lá, vou dar alguns pontos aqui. Na minha opinião, isso é muito bom, que você saiba exatamente quanto vale seu título. Por quê? Porque acaba tendo mais transparência. Imagina você que você colocou esse título aqui, esse daqui, por exemplo, o vencimento dele é para 2028. Só que você se programou mal ali, você não tinha uma reserva de emergência legal, você não tinha um dinheiro com mais liquidez e de repente você precisou dessa grana ou de parte dessa grana antes do vencimento. E aí você fala, e agora? Só posso resgatar em 2028, mas eu preciso dele agora. E aí você vai lá ligar para o seu assessor, vai lá ligar para a corretora e falar, viu, galera, tem como eu resgatar esse título agora, né? Porque eu preciso dele antes e tal. Antes você não teria noção de quanto estava valendo esse seu título, porque simplesmente não estava mostrando ali. E o que acontece? Com essa falta de transparência, podiam te enfiar qualquer valor ali. Olha, tá, infelizmente agora se a gente for vender, sei lá, vale 80 seu título. Beleza, aqui você consegue ver exatamente. E isso até nessa parte aqui, né, quando você vê que está menos, né, do que você colocou, até não é tanto problema. Agora imagina que tivesse tido uma curva de juros para baixo, né? Então você tem ali uma queda na curva futura de juros e seu título, em vez de 104 mil, que era o valor teórico dele, vamos dizer que você tivesse com 110 mil nele, ele tivesse rendido mais ali, que pode acontecer. Aí imagina, você não estava vendo, a corretora não te mostra que você tinha 110 mil nesse título, que ele valia 110 mil, ia te mostrar 104. Se você precisasse liquidar, provavelmente você ia liquidar por 104 ou até um pouco menos. Ou seja, 6 mil ali a mais que você teria para resgatar, você nem ia ver a cor dele porque você não saberia. Hoje, elas têm a obrigação então de te mostrar essa marcação a mercado, o que eu acho excelente por conta disso, por conta dessa transparência. Note que você deve ter recebido e-mail ou deve ter recebido alguma notificação com uma orientação de não pedir a marcação a mercado. Isso foi uma colher de chá que a CVM deu para as corretoras, que elas poderiam então deixar isso opcional para o cliente, mas eles estão forçando não, né? Mas estão pedindo, estão induzindo o cliente a não colocar a marcação a mercado, e sim marcação na curva. O que significa marcação na curva? Que vai ficar assim, do jeito que está. Então que você vai ter aquele valor ali, mas que aquele valor é teórico, você realmente não sabe quanto você tem. Aquele é um valor imaginário que, se estivesse seguindo certinho a curva de juros linear, que não é assim que ocorre na vida real, você teria aquele valor. Por que eu não gosto disso? Justamente pelo fato de não ter transparência e essa questão que eu te falei. Vai que você precisa liquidar isso antes e você de repente acaba perdendo uma grana que está lá, que está valendo seu título, porque você simplesmente não sabe. Então, o ideal, se te pedirem para escolher essa marcação, escolhe para marcar a mercado. Qual que é o problema? Muita gente que não está vendo esse vídeo, ou que não leu sobre o assunto, ou que não viu as notícias de que a renda fixa seria marcada a mercado e que seria mostrada, aliás, ela já é marcada, né? Mas seria mostrada no saldo da sua corretora, hoje está assustado, está achando que a corretora passou a perna, está achando que sumiu o dinheiro, está achando que, sei lá, qualquer coisa aconteceu, que roubaram ali o dinheiro dele. E não é bem isso. Então, eu acho que nesse ponto, realmente assim, muitos assessores, muitas corretoras vão ter trabalho de explicar para os clientes o que está acontecendo. Mike, o que muda para mim se eu comprei um título desse para levar até o vencimento? Absolutamente nada, não muda nada. Não vai, a marcação a mercado ela não interfere no valor do seu título no vencimento. Não interfere. Por quê? Se você contratou esse título, por exemplo, IPCA mais 6,05% ao ano para resgatar em 2028, em 2028 você vai resgatar o valor que você colocou acrescido de IPCA mais 6,05 ao ano, né? Por esse período aí então que você colocou. Então não muda absolutamente nada, tá bom? Não precisa se preocupar com essas quedas agora, porque se você for levar até o vencimento, vai conseguir essa taxa que você contratou lá atrás, beleza? Michael, dá para ganhar dinheiro com marcação a mercado? Dá. Quando você compra títulos com taxas mais altas e você tem uma inversão da curva de juros para baixo, normalmente os seus títulos se valorizam no curto prazo, tá?
né, nos títulos públicos com vencimento mais longo, isso é muito notório, né? Então eu já ganhei bastante dinheiro assim lá atrás. Ultimamente tenho comprado títulos IPCA, não é recomendação, faz parte da minha estratégia de carteira, mas com o IPCA acima de 6%, que hoje em dia os títulos públicos têm oferecido, eu tenho realmente colocado um pouquinho mais de dinheiro ali. Ah, Michael, então eu vou fazer isso, vou colocar dinheiro. Não, você tem que seguir a sua própria estratégia, você tem que entender como é que funciona isso, não adianta você seguir dicas. Se você for investir seguindo dica dos outros, você nem merece ter o dinheiro que você tem. Então, toma muito cuidado com isso. Mas basicamente é isso. Queria então explicar para você que o dinheiro não sumiu da corretora, não te roubaram, não tem nada disso. E se você for levar o título até o final, não muda em absolutamente nada para você. Não cai no papinho de marcar na curva, marca mercado para você saber exatamente quanto vale seu título hoje. Acho que isso é muito bom para você. Inclusive, eu acho que isso é um treinamento. Se você não está acostumado a ver a oscilação da renda fixa, é bom que você consiga ver. É bom que você entenda ali, para você entender que nos investimentos nem nada é linear, assim, né? Tipo, nossa, é daquele jeito que eu sonhei, que eu queria e pronto. Então, realmente, no meio do caminho tem muita oscilação. Bom, o vídeo de hoje é esse, videozinho curto, só para explicar isso para vocês e nos vemos no próximo vídeo.